Ei pessoal, meu nome é Paula Xavier e hoje eu sou professora de vocês de redação. É isso mesmo, redação. O pessoal estava meio ansioso aí para as aulas de redação. Eu imagino que seja porque a maioria dos alunos, a maioria dos candidatos acreditam que esse aqui é o bicho de sete cabeças, não é mesmo? E aí o pessoal fala, meu Deus, meu concurso vai cair em redação, agora estou arrasado, porque eu não sei escrever nada, eu não sei nem como é que começa um texto, professora. Eu pego a folha ali, eu vejo aquele trem branco ali, me dá um branco automaticamente. Parece que tem uma troca ali, né? Eu vejo o branco, me dá o branco, então é uma tristeza. Mas eu estou aqui para acalmar vocês, para dizer que redação não é um bicho de sete cabeças. E redação, eu gosto muito dessa frase, e no meu curso de redação máxima, eu coloco esse mini slogan, na verdade, nas minhas folhas de correção comentada, nos meus temas, enfim. Na folha mesmo que eles escrevem a redação, eu gosto muito dessa frase e eu quero dizer a você, dizê-la, na verdade, a vocês hoje. Escrever não é inspiração, é transpiração. Percebeu aí? Pegou? Escrever não é inspiração. Então, não pense você que você vai sentar lá na mesa, olhar para aquela folha em branco, pegar a caneta, colocar a mão no olho e virar um Chico Xavier, né? E descer o negócio. Não, gente, não deixa nada descer não, a não ser que seja o Espírito do Senhor, né? Agora o resto não deixa descer nada em você não, pelo amor de Deus. Então, não fique pensando você que isso vai acontecer porque, meu Deus, não vai, não vai. Agora, escrever é transpirar, ó, calorão, ó, suar a camisa, suar até limpar. Isso é escrever, porque escrever dá trabalho, porque você tem que pensar, você tem que deixar as ideias, organizar as ideias, desenvolver as ideias, pensar na ortografia, não sei o que, não sei o que. Ai, professora, para, você está me assustando, é disso mesmo que eu tenho medo. Não, não é isso, não é disso que você tem medo. Os alunos, vou contar um segredo para vocês, e eu quero explicar, eu quero antecipar as minhas aulas para vocês, com isso que eu vou falar agora. O aluno, não é que ele não sabe redação. O aluno sabe que redação é um texto, que ele tem que escrever um texto. Ele sabe que os textos são dissertativos, argumentativos, então ele sabe que eles têm que defender alguma ideia deles lá. E isso é que dá pavor, né? Meu Deus, como que eu vou defender uma ideia? Eu não sei falar nada sobre o tema. Qual tema vai cair? Não sei o que, não sei o que. Ontem teve uma live lá e perguntaram qual tema que você acha que vai cair? Não, gente, presta atenção. O tema é o que menos importa. O que importa é você saber a estrutura do seu texto. É isso que importa. O que tem que ter na introdução do seu texto? Como você deve desenvolver o desenvolvimento do seu texto, que é a parte argumentativa? Como que você deve concluir o seu texto? E aí é que está o segredo. Aqui no meu curso, veja bem, deixa eu antecipar isso para vocês, deixa eu me explicar. Eu andei assistindo aí, eu gosto de assistir, né, as aulas dos meus colegas, que são muito bons também, mas eles têm um método de ensino diferente do meu. Geralmente, professor de redação, né, dos cursinhos que vocês compram aí, o professor coloca assim, texto dissertativo e argumentativo. Dissertar vem do latim, significa isso, isso e isso. Argumentar vem do latim. Isso vai ajudar você em quê? Os conectivos de coerência, de coesão são esses daqui, tá? Aí coloca lá uma lista. Tá, e você vai usar eles onde? Usá-los, né, gente? Usar eles é meio coloquial. E você irá usá-los onde? De que maneira? Mas não é assim as minhas aulas. As minhas aulas não são dessa maneira. Aqui no FX Concurso com Paula Xavier, você vai aprender a estruturar o seu texto período por período. Professora, não sei nem o que é período, são frases, tá bom? Você começa a sua frase, coloca um ponto final, ali está o primeiro período da sua frase. Então, o seu texto, ele tem vários períodos, porque de período em período o texto vai sendo formado, né? Os parágrafos vão sendo formados. E o diferencial aqui, pessoal, é que eu irei ensinar a vocês o que colocar em cada período do seu parágrafo. Então, fique feliz, fique animado. Hoje a nossa aula é uma visão geral, tá? Do que é cobrado de você
na redação e as próximas aulas elas abordaram isso que eu acabei de falar. Esse passo a passo. Então, quem está aqui nesse curso achando que vai ver o conceito de redação, não. Aqui vocês irão aprender a prática. É um curso diferente porque ele é prático. E aí, eu tenho certeza que no que depender de mim, você vai ver tudo de que você precisa para tirar uma excelente nota. Mas, presta atenção nesse mas aí, esse mas gigantesco, tá? Que ele indica uma oposição. Mas, isso não é tudo. No que depender de mim, você vai estar pronto para começar aí. Entendeu a ideia? Eu vou dar a vocês tudo de que vocês precisam para começar, para serem excelentes. Mas você tem a sua parte da transpiração. Eu irei te dar a inspiração, mentira. Mas é verdade, eu te darei uma inspiração e te ensinarei a como transpirar. Então, por favor, você quer atingir notas máximas, como muitos, na verdade, todos, graças a Deus, todos os meus alunos tiram notas excelentes, então você tem que colocar a mão na massa aí. Não adianta você achar a professora muito boa. Não adianta você falar assim, nossa, eu nunca vi ninguém ensinando redação desse jeito. Provavelmente você nunca viu mesmo. Mas se você não fizer a sua parte, não vai dar certo. Então, essa introdução que eu estou dando aqui, ela é importante, tá? Para você entender que você tem a sua parte aí, certo, pessoal? Então, olha só. Eu escolhi hoje essa aula, né, esse panorama, não diga panorama geral, porque esse panorama já é geral. Então, esse negócio de panorama geral é redundante, tá? É como subir para cima e descer para baixo, chover no molhado, viu? Então, nós iremos ver hoje um panorama sobre aquilo que é cobrado de você no seu texto, porque não adianta você fazer apenas o seu texto, você tem que saber o que o corretor irá cobrar de você. E quando você tem essa visão, quando você sabe o que irá ser cobrado no seu texto, aí você passa a tomar mais cuidado e aí você escreve o seu texto já o quê? Sabendo o que você tem de fazer, o que você não tem de fazer. Beleza? Então, olha só. O que é avaliado na sua redação? A norma, eu vou explicar cada um deles, tá bom? A norma, que é a escrita padrão da língua portuguesa. O tema, lógico. A coerência, a coesão, né? Parecem aí irmãs gêmeas, mas não são irmãs gêmeas, elas são primas muito próximas. Não, a gente pode chamá-las de irmãs, não gêmeas, porque elas não são a mesma coisa. Elas são irmãs muito unidas e uma precisa da outra, precisa mesmo. Mas isso aqui não é a mesma coisa, porque todo mundo já escutou na vida, né? Coerência e coesão, todo mundo já escutou aí essa dupla sertaneja. Mas não são a mesma coisa. Talvez você tenha escutado bastante, mas ainda não conseguiu decifrar a diferença entre ambas e você irá aprender isso. E também iremos falar sobre a tipologia textual. Beber devagarzinho aqui, né, gente? Porque eu sou estabanada, porque senão daqui a pouco eu estou me molhando de novo. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós iremos ver é acerca da norma. Olha o céu falhando aí, né? Vamos lá. Gosto de coisa que chama atenção aí. Vamos ver. Isso. Nós iremos ver sobre a norma no seu texto, tá? Não basta você falar sobre o tema, não basta você ser coerente, coeso, não basta você escrever dentro do tipo textual correto, você também é avaliado pela gramática. Então, as aulas de língua portuguesa lá, elas têm tudo a ver com isso aqui. E o bom de eu ser a professora que dá as duas matérias é que eu sei o que eu estou cobrando de você, eu posso cobrar de você porque eu sei que eu dei, tá certo? Então, na redação, você tem que demonstrar o quê, gente? Olha só. Domínio da língua portuguesa, dentro desse aqui que a gente vai ver, tá? Norma culta. Lembra que eu estava brincando aqui com vocês que eu falei dizer, não sei o que eu falei, aí eu falei assim, não, dizê-las, né, a vocês. Por quê? Dizê-las, e aí eu estou dentro da norma culta, dentro da norma padrão da língua portuguesa. Quando eu falo de maneira informal,
a maneira informal ou também dita coloquial, algumas divergências sobre alguns autores gramáticos que falam que isso não é a mesma coisa disso, mas não vem ao caso. De uma forma geral, isso aqui é a maneira como a gente conversa no dia a dia, é a linguagem informal do dia a dia. E essa linguagem normativa, a linguagem padrão, a linguagem formal, é ela que você tem que escrever no seu texto. Então, olha só. O que é cobrado? A estrutura sintática. Nós iremos... Depois eu vou preparar alguns exemplos para vocês de tudo isso que eu estou falando. Eu não preparei nenhum exemplo hoje, mas eu posso fazer isso depois, tá? Não só falar, mas mostrar. Eu acho bem legal também. Então, olha, a estrutura sintática é quando o menino ele escreve, né, quando o candidato, quando o aluno, ele não escreve orações justapostas, orações truncadas. Ei, professora, começou. Você está falando agora igual aqueles outros professores que falam e eu não entendo nada. Calma. Orações justapostas, orações truncadas, é quando o menino está escrevendo uma frase, aí ele precisa colocar um ponto final e não coloca. Aí ele continua como se fosse um único período, uma única frase, quando ele deveria ter dividido aquela frase em duas, vamos dizer assim. De uma maneira bem simples que eu estou colocando aqui, tá? Então, isso aí é oração justaposta, ela está posta no lugar errado, vamos dizer assim, de maneira errada. E oração truncada, sabe quando você truncar, eu me lembro muito de sabe? E isso dentro da... Ficou ridículo isso, gente. Mas isso dentro da frase é quando você coloca, por exemplo, está escrevendo uma frase lá, um períodozinho, aí você coloca uma vírgula onde não deveria existir aquela vírgula. Aí dá um tranco no seu texto, não devia estar ali, então parece que cortou o raciocínio, você colocou... Então vira uma bagunça, então é vírgula no lugar errado, separando orações que não deveriam estar separadas, é ponto que não deveria estar separando, períodos ali, é a falta do ponto, é a falta da... Ixi, isso aí vira uma faz o seu texto ficar uma bagunça, tá? Além disso, nós temos também a tal da complexidade, a estrutura sintática complexa, quando o aluno, ele traz no texto dele uma estrutura sintática complexa, ele está falando para o corretor assim, ó, eu tenho domínio da estrutura do meu texto. E aí você arrasa, você ganha o coração do corretor e eu irei ensinar a vocês o que é fazer um texto com uma estrutura sintática complexa, tá? Fique tranquilo. Professora, o que é isso? É quando você, de uma maneira bem simples, que eu ainda não entrei nesse mérito com vocês, mas assim, a língua portuguesa tem a ordem direta. Sujeito, predicado, complemento, adjunto, a ordem direta. Vou explicar isso a vocês em língua portuguesa. Aí você escreve isso bonitinho, sem vírgula, sem nada e tal. Quando você começa a trocar essas estruturas de lugar, o sujeito tinha que estar aqui, ele vai para lá. O adjunto tinha que estar aqui, ele vem para cá. Aí, quando você começa a fazer essa alteração, essa inversão na ordem, que a gente chama de deslocamento de estruturas, de orações, aí você tem que colocar vírgula, você tem que mostrar que você tem domínio de vírgula, o seu texto fica mais chique, mais elegante, e nós vamos ver tudo isso, eu ensinarei a vocês, tá? Então, quando o aluno tem uma estrutura sintática complexa, meu amigo, ele arrasa corações do corretor, ele arrasa. Viu? 2 corretores, né? Geralmente é mais de um que corrige seu texto. Pelo menos no Enem é assim, eu não sei como que é na banca, mas acredito que sim, porque sempre tem uma dupla visão e aí 2 corretores corrigem, aí soma a nota, divide por 2, geralmente é assim que funciona. É avaliado também, dentro da norma, né, os desvios de convenção de escrita. O que é isso, professora? É isso aqui, ó. Convenção é quando, eu sempre utilizo uma linguagem muito simples, tá? Então, assim, se tem algum professor assistindo a essa aula, algum crítico, né? Vai falar assim, meu Deus, essa professora, ela fala de um jeito muito simples, mas eu estou dando aula para aluno, tá? Isso aqui não é uma aula para mestres, que já tem o domínio de toda a fala técnica. Eu não estou aqui para ensinar técnica de gramática para ninguém, estou aqui para ensinar você a escrever bonito, escrever bem, tá? Então, eu sempre utilizo uma linguagem bem simples que caiba aqui dentro da sua cabecinha, que você entenda e fique assim, nossa, eu nunca tinha entendido isso, agora eu entendo, beleza? Então, olha só,
Porque aqui você não está estudando para ser professor, né? Vamos combinar, você está estudando para passar no concurso e eu estou aqui para te ajudar nisso. Então, convenção é quando você combina, vai ser desse jeito. Então, ficou combinado, ficou dentro da regra, que vai ser assim. Quando você faz um contrato, quando você faz um acordo, não existe uma combinação. Na língua portuguesa também existe uma combinação. Existe uma combinação de como as palavras serão acentuadas, seguindo as regras de acentuação. Existe uma combinação de como as palavras serão escritas, e aí tem as regras de ortografia. Existe a combinação de como as palavras elas serão ou não separadas por hífen, certo? Existe uma combinação de quando as palavras serão escritas com letra maiúscula e letra minúscula, tá certo? Então, é isso. Isso aí são desvios de convenção de escrita. Se você escrever uma palavra com letra minúscula quando ela deveria ser maiúscula, vai dar BO, tá? Vai dar problema. Ou quando não tiver hífen, você colocar, enfim, tudo isso. Quando você não acentuar direito, quando você não grafar direito, não escrever direito. Tudo que fugir da norma vai penalizar você, tá certo? Mas é só você assistir as aulas lá que eu dei de acentuação, ficaram muito boas, acredito eu. Se tiver ficado alguma dúvida, manda, tá? Manda pergunta. Enfim, eu ensinei isso aqui tudo pra vocês, tá certo? E eu me lembro que na aula de ortografia, eu falei com vocês, gente, não dá pra falar todas as palavras do mundo aqui. Então, você tem que ler bastante, ler bastante. E toda vez que você se deparar com uma palavra que você não conhecia ou que você escrevia errado, escreva a palavra, né, pelo menos aí umas 3 a 5 vezes para que fique registrado na sua memória de longo prazo. Beleza? Então é isso aí. Você pode colocar isso aí no seu material, viu? Tudo isso que eu coloco aqui a mais, você, como bom aluno que é, como um sonhador de ser um concursado do Estado, né? Ai, que maravilha, né, gente? Tenho certeza que você está dando o seu melhor. Desvios gramaticais, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Desvios gramaticais são as questões de regência, que eu ensinarei a vocês, regência, que tem tudo a ver com aquelas aulas de crase. Lembra que eu falava com vocês assim? Essa palavra aqui, ela exige preposição, isso é regência. Quando a palavra ela exige uma preposição, ela exige um acompanhante ali, isso é regência, tá certo? Desvios gramaticais têm tudo a ver com crase, tá? Com orações coordenadas, com orações subordinadas. Isso aqui é tanta coisa que eu não vou entrar nesse mérito aí, que nós veremos tudo isso na língua portuguesa. Ou seja, isso aqui é tudo, viu, gente? Tudo. Na verdade, o que o corretor cobra de você na sua redação é o português da vida, né? Por isso que eu estou tentando lá no Língua Portuguesa dar o máximo para vocês, mais coisas possíveis, tá? Até mais às vezes do que outros cursos dão por aí, né? Pode olhar e falar assim, mas está dando isso? Sim, porque o aluno às vezes ele não consegue aprender o que está lá na frente porque ele não aprendeu o que está antes. Então eu sigo toda essa didática aí, é por isso que vocês às vezes falam assim, nossa, eu nunca tinha entendido isso, mas por quê? Porque quando você entendeu aquilo lá na frente, foi porque eu te dei base antes. E a base é muito importante para a casa não cair, mas para ela ficar firme e sustentável, tá? E os desvios de escolha de registro, que estava aqui, ó. Eu coloquei a linguagem formal, oculta, tá? Que é essa que você deve utilizar no seu texto, ou a linguagem informal, tá? Ou coloquial, que é a que você deve evitar no seu texto. Então, pelo amor de Deus, beleza? Ok? Você... E ainda tem gente que vem e coloca uma cedilha, né? Como se você tivesse cedilha. Não tem não, gente, por favor. Pelo amor de Deus, tá? Então, nada disso, nada de informalidade, tá? Tá bom? Não, nada disso. Você tem que tomar cuidado porque a escrita de um texto de redação, ele é diferente da forma como você conversa na sua casa com seus amigos. Então, existe aí, vamos pensar aqui no Jornal Nacional, né? Não sou muito fã daquele povo não, mas lembra da linguagem que eles utilizam, dos jornais?
Então, é aquela linguagem que você deve utilizar nos seus textos, é a linguagem séria, tá? E os desvios de escolha vocabular, isso aqui está ligado com aquelas aulas de gramática, de ortografia que eu dei para vocês. Lembra que existem palavras que são muito parecidas, homônimos, parônimos, enfim. E aí, o aluno, esse desvio de escolha é quando ele escolhe uma palavra errada. Ele quer dizer uma coisa e ele acaba falando outra. Por exemplo, ele quer falar de discriminar, de discriminação, tá? Um certo tipo de preconceito, né? E aí, ao invés de discriminar, ele escreve discriminar. Acabou, falou outra coisa. Discriminar é você dar detalhes, né? Faça discriminação para mim aí do lugar que você mora, você vai falar. Entendeu? Então, quando você quer falar uma coisa, tem gente nos textos que eu li que eles queriam falar democracia, eles falavam burocracia. Aí perde ponto, porque a gente sabe que não é essa a palavra que ele queria dizer. Tráfico, né? Tá falando de tráfico de drogas, daqui a pouco fala tráfego. Tráfego é de trânsito, tá certo? Então você tem que tomar muito cuidado com essas coisinhas e acho que na aula de ortografia eu falei com vocês, gente, pesquisa mais palavras homônimas e parônimas, que vale a pena demais, porque você vai conhecer de palavras que você achava que era de um jeito e é de outro. Ou que você estava usando uma certa palavra no lugar de outra, comprimento, cumprimento, né? Flagrante, fragrante. Então, vale muito a pena, certo? Pena que a gente não tem tempo aqui de colocar todos os homônimos e parônimos da vida. Aqueles que eu dei são os mais importantes, ratificar, retificar, tá? Se não junto, se não separado, enfim, um monte de coisa lá, mas tem muito mais. Então, faça a sua parte, tá certo? Bom, então, quanto à norma, você sabe que tudo isso será cobrado de você. Então, não fica aí só querendo aula de redação, não, porque redação está totalmente atrelado com língua portuguesa, tá? A língua portuguesa é isso aqui tudo, e tudo isso é cobrado de você. Bom, a compreensão da proposta de redação. Tem aluno que, por exemplo, tem o tema lá, tá? E aí o aluno, infelizmente, ele faz uma coisa muito comum. O quê? Por exemplo, ó, deixa eu primeiro começar aqui que eu venho para cá. Existem dois tipos de abordagem para o tema. Tem o tema lá, tem a frase. Dependendo da maneira como o aluno escreve o texto, a gente fala que aquele texto foi tangente. Dependendo como o aluno escreve, a gente fala que aquele texto teve abordagem completa. Então, vamos agora ver a diferença entre esses dois. O texto tangente é quando o aluno ele fala apenas de parte do tema. Ele fala apenas de parte do tema ou parte do assunto. Ele não fala do assunto de maneira completa. Aqui no texto com abordagem completa, ele fala o quê? Ele aborda de forma completa, né? Eu vou escrever, vai repetir a mesma coisa. Então ele fala completamente do assunto, não tem o que escrever. É isso aqui mesmo, abordagem completa. Ele fala de, vou colocar aqui, ó, todas as partes. Ele fala de todas as partes do tema ou do assunto. Então, aqui fala de todas as partes e aqui fala apenas de uma parte ou de duas, não sei, dependendo do tema. Por exemplo, escravos da moda, como libertar-se? Isso aqui foi um tema que caiu, se eu não me engano, no concurso de agente penitenciário, quando ainda era penitenciário, viu? Escravos da moda, como libertar-se? Então, o que o corretor quer ler no seu texto? Quer que você fale sobre a escravidão que a moda ela está proporcionando às pessoas, certo? Como as pessoas estão ficando alienadas por quem? Pela moda, estão escravas, né? Estão sendo conduzidas, não pelo gosto delas, né? Mas pelo que está sendo ditado, vamos dizer assim. Talvez a pessoa nem gostava de uma coisa e agora só porque está passando, ela passa a gostar, né? E aí, presta atenção. Aí no seu texto você fala só disso. Aí você começa a falar que as pessoas estão alienadas, que as pessoas estão
sendo direcionadas para um gosto de fulano de tal, e aí começa a falar do ator, da atriz, do influencer que está ditando regra, ditando moda, e aí ele começa a falar disso, daqui a pouco ele está falando de junta com consumismo, e beleza, falou, arrasou. Mas ele se esqueceu de falar isso. Olha só o perigo. Então nós tínhamos aí dois pontos chave no texto. Não era só para falar da escravidão da moda, que as pessoas estão escravas da moda. Era para falar disso, de como as pessoas estão escravas da moda, mas era também para responder isso aqui, como se libertar disso. Então você tinha aí duas coisas para falar no seu texto. Percebe como isso é importante? Então, quando você fala apenas disso, apenas de uma parte, você tangencia o tema, se for apenas de uma parte. Ou então você fala apenas de como se libertar, né? De como se libertar. Mas se bem que fica difícil, né? De como se libertar, aqui fica difícil o aluno falar só disso. Então, nesse caso, esse tema aqui seria bem comum, seria mesmo, bem comum nós vermos o aluno falando apenas da escravidão da moda. E quer piorar? É quando acontece isso, ó. Vou tentar fazer aqui, né? Igual tá aqui, gente. Será que eu consigo? Quando ocorre isso, ó, fuga ao tema. Aí danou tudo, aí é o zero, tá? Aqui você perde praticamente 80% de sua nota quando acontece isso, 80%, tá? Quando é fuga ao tema, é nota 0. Professora, como que eu posso fugir ao tema? Olha só, aqui é muito simples, dá para fugir tranquilo, porque o menino, ele pode começar a falar do consumismo. Ele pode começar a falar que a pessoa está comprando, sendo consumista, mas ele não fala nada disso relacionado à moda. Ele começa a falar que a pessoa está comprando muita roupa, tá isso, tá aquilo, não sei o quê, e começa a falar só do gastar sem ter dinheiro, que as pessoas estão ficando endividadas. Daqui a pouco não falou da escravidão e nem falou de como libertar, falou só do consumismo, fugiu do tema. Não falou aquilo que o corretor queria ler, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Aqui também, outro tema que caiu, foi agente penitenciário também, tá? Também. Outro tema também, pessoal, que caiu nesses concursos aí de agente, né, que antes era agente, foi a prática da automedicação, um índice crescente entre os jovens. Como que o aluno, como que o candidato poderia tangenciar esse tema? Simplesérrimo. Ele poderia falar apenas a prática da automedicação. A prática da automedicação é quando você mesmo se automedica, né? Meu tema de monografia de farmácia foi até sobre isso, quando eu fiz. Isso aqui é algo muito comum, principalmente no cenário brasileiro. Todo mundo tem uma farmácia em casa, não é mesmo? Então, o aluno que tangenciaria o tema, ele falaria apenas a prática da automedicação, dos perigos da automedicação, de como essa prática é comum, tangente. Por quê? Porque não abordou a outra parte essencial, que foi o quê? Como isso está crescendo entre os jovens. Então, você não falaria apenas da prática da automedicação, você falaria de como a prática da automedicação está aumentando entre o pessoal jovem, né? Porque a gente pode falar que antigamente as pessoas mais velhas que se automedicavam, né, mexiam com remédio, mas hoje está todo mundo tomando remédio, todo mundo, aquela confusão inteira. E aí esse índice está crescendo. Você poderia falar até que é por essa questão de depressão, baixa autoestima, né? Os jovens começam... enfim, são várias coisas que a gente poderia falar sobre esse tema. Mas o que eu quero que você não se esqueça é disso aqui, ó. E todos os temas apresentarão palavras-chave e não chaves, tá? Palavras-chave, tá? Quais são as palavras-chave aqui? Escravos da moda. E aqui, ó, não pode esquecer, como se libertar. Palavra-chave, automedicação e como isso está crescendo entre os jovens. Então, fique de olho nessas palavras que são, assim, essenciais para que você aborde tudo que o tema está te sugerindo e não apenas parte do tema, beleza? Então, nós vamos ficar por aqui por conta do nosso tempo e na próxima aula eu falarei sobre o restante dos assuntos, tudo bem? Então, até lá!